Olá, queridos, bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Adão e eu quero mais uma vez, eu tenho na verdade o prazer de compartilhar nesta manhã de hoje a palavra de Deus com você. Eu quero refletir com você nesta manhã Gênesis capítulo de número 22, versículo 2. Gostaria que você pudesse refletir nessa palavra. O texto diz assim: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. Queridos, esse texto ele vai narrar um dos episódios mais intensos e significativos na Bíblia, teologicamente. Deus, ele ordena aqui a Abraão que ofereça o seu único filho como holocausto, um sacrifício de total entrega e consagração. Esse tipo de sacrifício, ele envolvia queimar completamente a oferta no altar. E isso simbolizava uma dedicação absoluta a Deus. Reflita comigo acerca da intensidade desse sacrifício. Nós enxergamos aqui a obediência de Abraão, uma obediência radical. Ele não apenas enfrentava o horror da perda, mas ele era chamado a oferecer aquele que representava a promessa de Deus. Abraão recebe esta promessa e por muito tempo ele a persegue, e quando o recebe, agora Deus pede para que ele entregue totalmente. A ordem parecia até contradizer tudo o que Deus havia prometido sobre a descendência de Abraão. Na verdade, isso era um teste da fé de Abraão. A dimensão espiritual dos sacrifícios, ela se difere de animais comuns, mas olhando para Abraão é um salto gritante, porque agora envolvia uma pessoa, o próprio filho de Abraão, não era um animal. Isso tornava a exigência muito mais dolorosa e impensável, pois a vida humana ela é sagrada e imensamente mais valiosa do que qualquer outra oferta animal. Na verdade, nós estamos diante de uma tipologia messiânica. Esse episódio, queridos, ele vai apontar para Cristo, o Filho único que seria oferecido como sacrifício pela humanidade. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar e para que, quando nós crescêssemos nele, nós alcançaríamos a vida eterna. Assim como Isaque carregou a lenha para o seu sacrifício, Cristo carregou a sua cruz até o Calvário. Nos dois casos aqui, eles revelam um amor e uma entrega total. O clímax da fé de Abraão. Abraão, em nenhum momento, ele hesitou em obedecer. Por que Abraão não fez isso? Porque ele acreditava que Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar a Isaque. Que fé extraordinária, que confiança completa em Deus. Abraão sabia quem era Deus. Isso vai mostrar uma confiança extraordinária na fidelidade de Deus, porque mesmo diante do sacrifício mais doloroso, ele optou em confiar. A provisão divina no momento crucial nós enxergamos aqui. Deus impediu o sacrifício. Ele providenciou um cordeiro
Olha só, Gênesis 22, 13. Olha o que ele diz no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque, como se diz até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Querido, isso é algo extraordinário. O sacrifício de Isaac, ele simboliza essa entrega total. E o que isso tem a ver hoje, nesta manhã, com a minha vida? O quanto eu estou disposto a me entregar a Deus. Mas Deus está pedindo a minha morte? Não. Deus não está querendo que você morra literalmente. Mas Ele exige uma entrega total do seu coração. Quantas pessoas têm servido a Deus, mas com reserva no seu coração? Estou falando de uma obediência, de uma fé que não se abala, mas que entrega e que confia que Deus proverá na sua vida tudo aquilo que você necessita. Quantas vezes Ele permite que cheguemos até o extremo para provar a nossa fé. E muitas vezes somos reprovados diante desse teste. A intensidade desse momento, ela transcende o aspecto emocional e toca o coração de uma maneira muito profunda. Na verdade, esse sacrifício ele estava o tempo todo apontando para a obra redentora de Cristo e para o chamado para uma fé absoluta em Deus. É esta fé que Deus ele exige de cada um de nós. Nós precisamos nos render de tal forma que, assim como Abraão confiou, nosso pai da fé, que nós sejamos filhos mesmo na fé de Abraão. Não só recebamos essa paternidade, mas que vivamos como verdadeiros filhos. Você tem sido uma pessoa de fé ou você tem fraquejado diante das circunstâncias? Abraão, em momento algum, hesitou. Ele confiou que Deus proveria. Ele confiou. Mesmo diante da ordem direta de Deus, Abraão, ofereça o teu filho, teu único filho. Abraão confiou que Deus faria alguma coisa, porque ele não volta atrás na sua promessa e Deus já tinha dado uma promessa de uma grande descendência. Você tem acreditado nas promessas de Deus? Reflita sobre isso nesta manhã. Qual o valor da tua fé? Bom dia, querido.